Olá, eu vou aqui por meio desse vídeo explicar para vocês sobre o conteúdo dessa atividade aqui do segundo bloco de matemática. Aqui assim, essa atividade que vocês receberam aí, ela está indicando aí no cabeçalho o conteúdo. Ele é conteúdo do livro de vocês. Tem o nome do conteúdo, tem as páginas, enfim. Vamos aqui então falar das questões, certo? A primeira questão fala de módulo. Então eu vou falar para você a definição de módulo. Módulo de um número inteiro. É simplesmente esse número na sua forma natural, na sua forma positiva. Ele vai ficar, então, um resultado positivo, certo? Por exemplo, a forma de representar é entre duas barras, tipo isso aqui, ó. Isso aqui eu chamo de módulo de menos 2. Quanto é que vai dar? Qual é o resultado? 2. Ou seja, é só eu tirar o sinal. Então, módulo de mais 3 é quanto? Só eu tirar o sinal. 3. Módulo de um número é ele positivo. Positivo escrito sem o sinal, vamos dizer assim. E aí é isso mesmo. Daí vocês vão resolver essa primeira questão com essa definição aqui de módulo, ok? Vamos ver a segunda questão. Comparar os números inteiros. Vou logo aqui explicar para vocês como é que é a comparação de números inteiros. Veja o seguinte. Os números negativos, eles foram criados para representar valores abaixo de zero, certo? Então, os números inteiros, ele é um conjunto composto pelos números positivo, os números acima de zero, e mais os números negativos, os números abaixo de zero. A parte que é acima de zero, você já conhece, que é os números naturais. Começando a partir do zero, 0, 1, 2, 3, enfim. Onde fica aqui esclarecer mais alguma coisa, é sobre os negativos, que eles são números para representar valores abaixo de zero. Daí você já vai saber, tipo o seguinte, ó, qualquer valor maior que zero vai estar então positivo, acima de zero, certo? Qualquer valor que venha a ser menor que zero, uma quantidade abaixo de zero, aí é escrito negativo, tipo ó, menos 1, menos 2 e assim por diante. Aí daqui fica o seguinte, os números inteiros são esses aqui, os que compreendidos entre os negativos e os positivos, incluindo zero, e dessa forma que os negativos especiais são números para representar valores abaixo de zero. Pronto. Então daqui você já sabe comparar um número com outro. Por exemplo, quanto mais acima ele estiver, maior ele é. Quanto mais abaixo ele estiver, menor ele é. Então se eu for comparar o mais 2 com o zero, o mais 2 é maior, porque está acima. Se eu for comparar o menos 2 com o zero, menos 2 é menor que zero, porque ele está abaixo. E assim por diante. Você vai ter a ideia de números quem maior e quem menor quando você usa essa ideia que eu falei aqui nessa reta. Você pega o ponto zero como a origem, acima de zero os maiores que zero, abaixo de zero os menores. Então assim, quanto mais acima de zero estiver, maior ele é. Quanto mais abaixo de zero ele estiver, menor ele é. O que eu falei? Se eu tenho menos 1, ele está menor que zero. Menos 2 está menor que 1. Menos 3 está menor que menos 2. E assim por diante. Aí já voltando. O 1 está maior que zero. O mais 2 está maior que mais 1. E assim por diante. É isso aí que eu tinha para falar para vocês. Daí você responde a questão tranquilamente. Tanto é que a alternativa A está respondida. A questão pediu para você comparar se o primeiro número ele é menor, maior ou igual ao segundo. Aí então o que? Na alternativa A, mais 2 e mais 3. Fazendo o que eu falei lá para vocês, da reta, ó, você pegar aqui, considerando zero, aí ficaria 1, 2, 3, positivo. Então, o mais 2 aqui, o mais 3 mais acima. O mais 2 então é menor. Aqui ó, a resposta, menor. Se você for pegar a alternativa B, como é que fica? Mais 5 e menos 5. Ó, se você for lá na reta, o mais 5 está para cima e o menos 5 está para baixo. Ou seja, o mais 5 que está para cima é maior. Daí a resposta é, o primeiro número é maior. Se eu for comparar aqui a alternativa F, por exemplo, se eu for fazer a comparação, a resposta vai ficar que o primeiro número é menor que o segundo, pois ele é menos 3. Se você for olhar na reta, fica assim, ó.
supondo que aqui seja 0, aí menos 1, menos 2, menos 3, ou seja, o menos 3 aqui está abaixo do menos 2, então ele é menor que menos 2, ok, pessoal? Essa é a questão 2. Vamos para a questão 3. Calcule. Aqui é o seguinte, você tem nessa questão 3 as operações de adição e subtração. Você tem o sinal mais e o sinal menos. Olha, para essas duas operações, existe uma regra básica. Você vai fazer o seguinte, toda expressão ela é resolvida da esquerda para a direita, fazendo as contas que vão encontrando da esquerda para a direita. Ou seja, eu vou fazer aqui 45 menos 35, colocar aqui um resultado, 10. Aí eu vou repetir esses da frente. Então isso, da esquerda para a direita. E falando dos sinais, quando está nas operações adição e subtração, que é o que temos na questão 3, se os sinais forem iguais, você vai somar os valores e conserva esse sinal. Se os sinais forem diferentes, tipo um é mais e o outro é menos, aí você vai conservar o sinal do número que tiver maior módulo e fazer a diferença entre esses números, ok? Por exemplo, se você for fazer aqui as contas, digamos nessa parte bem aqui, desculpa, nessa parte final, bem aqui, ó, menos 25 menos 15, você vai encontrar uma resposta menos 40, porque o sinal é igual, menos e menos, aí você vai então conservar e somar, 25 mais 15, 40. Agora já se você for fazer, por exemplo, essa parte final, bem aqui, por exemplo, só essa parte final, esses dois números, não estou resolvendo a questão toda. Se você for fazer isso aqui, você vai encontrar menos 20. Por quê? Você não somou 35 com 15. Você fez o quê? Por ter sinais diferentes, no caso, um é menos e o outro é mais, você tem que fazer a diferença, ou seja, a subtração. 35 menos 15 ficou 20. E o sinal usado tem que ser aquele do número que tiver o maior módulo, tá ok? Eu vou até fechar aqui para vocês a regra dos sinais para números inteiros. Veja só, são 4 as operações. Então a gente divide elas em 2 grupos, certo? Que aí um desses grupos fica com uma regra e o outro grupo fica com a outra regra, ok? Como que é isso? Seguinte, os 2 grupos são os formados pelas operações inversas. Beleza. Quem são as operações inversas? Olha, a adição e subtração são operações inversas. Então essas duas juntas vão formar uma regra. Multiplicação e divisão são operações inversas entre si. Aí elas duas juntas vão formar uma outra regra. Então vão ser duas. Quais que são essas duas regras? Seguinte, para a adição e subtração, faz sim, sinais iguais, conserva esse sinal e soma os valores, certo? Exemplo, menos 2 menos 7 vai dar o quê? Menos 9. Beleza. Sinais diferentes, você vai conservar o sinal do maior valor absoluto, do número que tiver maior valor em módulo, conserva o sinal e subtrai. Beleza? Aí, por exemplo, menos 7 mais 2. Como que fica o resultado? Fica menos 5. Agora já para a multiplicação e divisão, aí há outra regra, que é mais fácil. Só assim. Se os sinais forem iguais, o resultado vai dar positivo. Se os sinais forem diferentes, vai dar negativo. Eu estou falando dos sinais, nos números envolvidos na operação, entendeu? Para fechar o que eu falei, eu vou até fechar falando algum exemplo. Vamos lá. Falei que adição e subtração, se os sinais forem iguais, conserva e soma. Como eu já fiz aqui o exemplo antes. Nesse caso, menos 25 menos 15 vai dar menos 40. São iguais, conservei e somei. Se eu for fazer nesse aqui, sinais são diferentes, eu vou fazer o quê? Conservar sinal do maior módulo, que no caso é do 25, e fazer a diferença. 25 menos 5 vai dar, então, 20. Ó, nesse caso aqui eu vou obter mais 20. Nesse caso aqui de cima eu vou obter menos 40. Ok, pessoal? Sinais iguais, conservou o sinal e somou. Sinal diferente, conservou o sinal do maior módulo e fez a diferença entre os valores. Pronto. Fechado. E para a multiplicação e divisão, é a outra regra, que é a mais simples. Os sinais que estão nos números são iguais, o resultado é positivo. Os sinais que estão no número diferente, o resultado é negativo. Falei, repeti, não tem mais nem como ter dúvida nenhuma.
Então, como eu já falei a regra para a multiplicação, os sinais iguais, resultado positivo, sinais diferentes, resultado negativo. Então, 3 vezes 15, quanto é que dá? Desculpa, 3 vezes 5, quanto é que dá? 15. Os sinais são iguais ou diferentes? São diferentes, porque o 3 é positivo, por não ter sinal, e o 5 é negativo. Sinais diferentes na multiplicação, resultado negativo. Beleza? Vamos para a questão 5. Qual é o quociente? Quociente quer dizer divisão. Então tá aqui, por exemplo, alternativa A, 36 dividido para 9, o resultado é 4. E o sinal? É mais ou é menos? É o que eu acabei de falar. Para a divisão, os sinais iguais, o resultado é positivo. Então aqui vai ficar mais, beleza? Se eu for pegar esse exemplo aqui da alternativa C, qual que é o resultado? 27 dividido para 3, dá 9. E o sinal, fica mais ou fica menos? Ora, nos valores que estão aqui, os sinais são diferentes. Um é menos e o outro é mais. Então, para a divisão, sinais diferentes, o resultado dá o quê? Menos. Então, aqui, menos 9. Ok, pessoal? É isso aí que eu tinha que explicar. Agora, vamos para a questão 6. A questão 6, ela está resolver expressões. Aqui nas expressões, tem algumas regras básicas. Como eu já falei naquela outra questão anterior, que também era expressão, eu tenho que começar a resolver da esquerda para a direita, certo? E obedecendo o seguinte, levando em consideração as 4 operações para uma expressão, você vai ter que resolver em primeiro lugar a multiplicação ou divisão. Se houver as 4, você tem que primeiro fazer a multiplicação ou divisão e só depois faz a adição e subtração, ok? Isso você começando da esquerda para a direita. Quem você for encontrando primeiro, de multiplicação ou de divisão, você vai fazendo. Aí a adição e subtração vai ficando para depois você concluir. Pronto. E levando em consideração parêntese, primeiro eliminar os parênteses também. Mas isso aí já na multiplicação nem conta tanto. Vamos lá. Como eu acabei de explicar, eu vou fazer aqui para vocês essa alternativa C, que ela se torna um pouco mais complexa. Olha só, eu tenho menos 2 mais 3 vezes 5. Eu não vou fazer essa operação aqui, porque eu tenho que priorizar a multiplicação, como eu acabei de falar para vocês. E também eu tenho aqui menos 12 dividido por 6. Aí eu vou ter que fazer logo essa divisão e não a subtração. Falei, eu tenho que priorizar quando eu tenho as 4 operações. Em primeiro lugar, multiplicação e divisão. Aí depois é adição e subtração. Então vamos lá. Resolvendo aqui, vou conservar o 2, porque eu tenho que fazer logo a multiplicação. Conservo o menos 2. Aí fazendo essa multiplicação, 3 vezes 5, quanto é que vai dar? 15. Eles são positivos, sinais iguais, então vai ficar positivo. Iguais porque o 3 é positivo e o 5 também é. Agora eu vou fazer 12 dividido para 6 dá quanto? 2. Sinais diferentes na divisão, que o 12 é negativo e o 6 é positivo. Vai dar resultado negativo. Agora aqui fechando. Eu vou só eliminar esse parênteses aqui, do menos 2. Vai ficar então 2 fora do parênteses, menos 2, aliás, mais 15, menos 2. Agora vamos continuar resolvendo, da esquerda para a direita. Menos 2 mais 15, olha, são sinais diferentes aqui na adição e subtração. Eu vou fazer o quê? Conservar o sinal do maior modo, sinal do 15, que no caso mais, e fazer a diferença. Quem é aqui? Menos 2 mais 15. 15 menos 2 dá o quê? 13. 13 positivo. Aí menos 2. Para fechar aqui, mais 13 menos 2. Conserva o sinal do maior valor absoluto, que é o 13. E faz a diferença. 13 menos 1, 12. Essa é a resposta para a alternativa C. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês e bons trabalhos. Vamos lá.